Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bom Cia, podcast do projeto educacional School for Young Academics. Oi, gente, eu sou a Mari, vou estar na conversa de hoje. E uma curiosidade aleatória sobre mim é que hoje foi dia de faxina e aqui na minha cidade tá tão quente que eu tô, tipo assim, só o pó da rabiola, né? Mas bora que bora. Se você chegou aqui por causa do tema, siga nosso Instagram para saber em primeira mão os próximos temas do podcast. Siga também os nossos perfis nas plataformas de áudio, que a gente está em várias plataformas, Spotify, YouTube Music, Amazon Music. Então, no Instagram vocês conseguem saber quais são as plataformas. E não esquece de ativar as notificações para ser avisado quando publicarmos um novo episódio. Todos os links vai estar na descrição desse episódio. Vamos, né, conhecer a nossa convidada de hoje. Olá, pessoal. Eu sou a Graciele Souza, sou administradora da Fanbase VIP Dragon Brasil. É uma grande honra eu estar aqui junto com vocês. Muito obrigada, Mari, pelo convite, a todos vocês, meninas. Fiquei muito feliz por estar aqui hoje e propagando o meu amor pelo Big Bang, né? Porque são tantos anos de caminhada, de jornada. Estou muito feliz mesmo por esse momento. Me conta, quanto tempo você é fã do Big Bang? Eu sou aquelas famosas Dino, sabe? Desde 2012. Entrei pro fandom em 2012, quando eles lançaram o álbum Alive, e foi assim, amor à primeira vista, e nunca mais larguei, abandonei, saí, abandonei, nada. Não, muito legal. Não, e para dar contexto pro pessoal que tá ouvindo, eu também sou fã do Big Bang. Então, eu tô realizando um sonho, tá conversando com a Graciele, que eu acompanho a sua conta há um tempo já. E eu falei assim, não, eu quero fazer um episódio sobre o Big Bang e eu quero chamar ela para fazer esse episódio junto comigo. Ai, que legal. E eu sou fã do Big Bang, na verdade, desde 2009. Eu conheci eles com. Nossa, eu conheci eles com uma música aleatoríssima. Eu conheci eles com a música Lollipop. Então, eu conheci eles e a 21 Aham, junto, assim, em 2009. adoro. E, nossa, naquela época eu não tinha rede social, eu não tinha celular, então eu acompanhava coisas assim pelo YouTube. Então, tipo, é quando eu entrava, quando eu tinha acesso ao computador. Era tudo Porque mato! Aham. Porque, tipo assim, era aqueles computadores enormes, né, de Uhum. mesa, e em casa a gente não tinha acesso à internet. Tipo assim, a gente era adolescente, criança, então a gente não podia ficar mexendo no computador o tempo todo. Então, só quando eu entrava no computador e entrava no YouTube, quando eu via coisa nova, eu via. Então era assim, uma loucura. Mas era muito bom. Nossa, que nostalgia. A minha história é Sim. parecida com você. Eu morei muitos anos no interior. Aí eu fui para a cidade e naquela época a gente tinha o costume de sair da escola e ir para a lan house, a galera. Era a época que tava linda no. Que eu faço ainda a fase do Orkut. Eu lembro até hoje que a menina falou assim: eu tenho que olhar minha fazendinha lá no Orkut, vamos na Lan House. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse, né? Aí, numa vez que eu tava mexendo no YouTube ali, vendo os vídeos, procurando e tal, me veio o vídeo de Fantastic Baby, que foi bem quando eles lançaram. Eu olhei aquilo lá, eu falei: o que é isso? E eu comecei a procurar mais vídeos. Aí eu vi La La Lala, entre outras músicas, e eu fiquei impressionada. E eu não consegui, sabe? Quando eu vi o de Dragon, foi amor à primeira vista. Eu falei: que homem é esse? Que voz é essa? Foi bem isso. Não é à toa que o G-Dragon até hoje é meu ultimate. É tipo assim, é o top um do K-pop todo, e eu sou muito fandom. Então, tipo assim, é muita gente que eu conheço, mas o G-Dragon ainda consegue ficar ali no top um, com certeza. Ele tem uma. Eu poderia falar, tipo, horas sobre o D-Dragon. Ele tem um diferencial como artista, como pessoa, como empresário, assim, que não sei explicar. Ele é incrível. Ah, a gente poderia fazer um episódio inteiro só sobre ele. Isso aí é um fato. Então, vamos já dar a introdução ao nosso episódio. Hoje a gente vai conversar, né, e celebrar as 2 décadas de histórias do Big Bang, desde o debut com La 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 em 2006. Vamos revisitar então hits que marcaram gerações, como Lies, Haru Haru, Fantastic Baby e Bang Bang Bang. Também vamos falar sobre o amadurecimento do grupo nas eras Made e Still Life, antes de chegarmos, né, ao icônico reencontro do trio no Mama de 2025 e ao aguardado comeback desse ano, né, de 2026, acompanhado de uma turnê. Então, a gente vai ter desse bate-papo uma parte um, parte 2. Na parte um vai ser mais a introdutória, e na parte 2, que vai ser o outro episódio, a gente vai conversar mesmo sobre esse comeback desse ano.
Então, antes da gente iniciar o episódio, eu queria trazer um breve resumo sobre o grupo. Atualmente, ele possui 3 membros, que é o D-Dragon, que é o líder, o Taeyeon e o Daesun. Eles debutaram no dia 19 de agosto de 2006 na YG. A formação original incluía mais 2 outros membros, que eram o T.O.P e o Seungri, que deixaram o grupo oficialmente em 2023, o T.O.P, e 2019, o Seungri. O nome do fandom é VIP, que é uma sigla de Very Important Person, tradução literal, pessoa muito importante. E o segundo single do grupo tem esse nome também. As cores oficiais são amarelo e preto, que eu adoro. O Light Stick se chama Bang Bong e tem o formato de uma coroa amarela. Para celebrar os 20 anos do grupo, ele também, né, ganhou uma nova versão com uma iluminação circular que emite luz branca e um logotipo especial no centro. Eu também gostei muito da nova Light Chic, mas eu tenho um amor mais especial pela, pela primeira, né? Então, você quer acrescentar alguma curiosidade, Graça, sobre o É grupo? até muita gente não sabe, né, que você colocou ali agora, quem criou, né, a Like Chic foi o D-Dragon. D-Dragon ele sempre foi muito visionário, sempre pensou muito fora da casinha, né? Ele é um cara que na época ele era muito novo, mas tinha uma visão de empreendedor de cara de 50, 60 anos que viveu 3, 4 gerações já, né? E foi aí que ele criou uma Like Chic, a primeira Like Chic, né, do Big Bang, que foi a Bang Bong, justamente para que nós, VIPs, pudéssemos, né, se destacar principalmente nas apresentações, por exemplo, Mama, no Melo, para eles, né, saberem, né, quem eram os VIPs, se destacarem. E os outros grupos gostaram bastante e acabaram, cada grupo hoje tem a sua Like Chic. Então tudo isso a gente se deve muito ao D-Dragon. Eu também gostei muito da nova Like Chic, ela é muito chique. Ela, aquele branco dela, muito bonito. Porém, eu sinto falta da amarela. No show, inclusive, eles estão fazendo 3 shows agora em Seul. Vi alguns vídeos que a maioria da galera levou as duas. Quem comprou levou a antiga e levou a nova. É bonito igual, mas o amarelo realmente me. Eu sinto falta dela. E, ai, eu adoro essa curiosidade do fato do Lightstick, né, ter surgido com ele. Vez ou outra essa informação surge nas redes sociais e Uhum. obrigada de Dragon, porque as Lightsticks de outros grupos, assim, é muito criativo e ele ter começado esse movimento é muito legal. Então, vamos começar o início do legado do Big Bang. Quando você olha o Big Bang hoje, depois de 20 anos, o que mudou na forma como você enxerga o grupo? E o que continua exatamente igual à primeira vez que você se tornou fã? Quando eu conheci o grupo, eu enxergava, eu era muito nova, né? Então eu tinha aquela visão de Uhum. fã mesmo. Nossa, que os músicos legais, os integrantes, a presença de palco, os MV, eu ficava assim, ó, como é que eu posso dizer? Eu ficava impressionada com os MVs, porque realmente era muito cinematográficos. Haru Haru, Tell Me Goodbye, são MVs que pra mim são os MVs mais lindos, acho que da história do K-pop, porque eles são muito cinematográficos, são muito bonitos e a presença de palco absurda deles. Hoje eu consigo assim compreender a dimensão do que eles realmente contribuíram e o quanto eles ajudaram e transformaram o K-pop ao longo desses 20 anos. Porque a gente vai, eu vou amadurecendo também. Eu amadureci junto com eles, né, com o tempo. Porque quando você conhece, você tem aquela visão de fã. Quando você escuta uma música, nossa, que música bacana. E quando você vê, nossa, como eles são bonitos, que presença de palco. Aí, com o tempo, você realmente consegue enxergar a essência dos artistas, né, dos idols. E isso é muito bacana. Na época, eu era muito adolescente barra criança, assim. Eu vi um negócio diferente e aí era legal. E aí, quando a gente vai mais, a gente vai entendendo mesmo. Toda a questão de processo. A gente vai tendo um olhar mais crítico também, assim, né? Sobre Uhum. a produção e tudo mais. É bem dessa pegada mesmo, assim. Uma coisa que eu posso falar assim com total certeza, o que não mudou é a emoção, sabe? Aquele frio na barriga toda vez que eles sobem no palco, quando eles lançam uma música. Eles lançaram música agora recentemente. E eu tava lembrando daquela época que eles lançavam um álbum e a gente virava a madrugada esperando a música, sabe? As músicas eles lançaram, inclusive atrasou o MV agora de Big, era para ter sido lançado às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde na Coreia, 6 horas da manhã aqui no Brasil. Porém, atrasou acho que 17 minutos. E toda hora eu tava lá atualizando. Esse negócio não vai. Será que é o problema com a minha internet? O que tá acontecendo? Então, aquela ansiedade de quando eu comecei a ser fã de 12 anos atrás continua exatamente a mesma, sabe?
aquela emoção de Uhum. escutar a música nova, de um MV novo, de ver eles no palco novamente. Isso tudo continua igual. Sim, a minha empolgação continua a mesma. Eu não consigo ouvir uma música do Big Bang e não querer cantar gritando e pulando. Isso aí é uma emoção que não mudou também, assim, pra mim. Ah, é tudo muito bom. Uhum. Lies, né, é frequentemente apontada como o divisor de águas na carreira do Big Bang. Para você, qual foi a principal virada de chave na trajetória do grupo depois dessa música? Eu acho que Lies foi onde que o Big Bang ele encontrou a sua própria identidade. Para Uhum, mim, depois disso, acho que foi o álbum Alive. Como o Taeyang falou sim. recentemente em uma entrevista, todo mundo aponta que o álbum Made foi o álbum que revolucionou o Big Bang. Realmente, foi o álbum que realmente explodiu assim, o mais famoso, ganharam os inúmeros prêmios. Porém, sem a Live não existia Made. Né? Acho que depois de Lies, aí veio Haru Haru, que é para mim, é um hino coreano, sem dúvida, 2008, é um grande clássico. E Lies, para mim, foi onde que eles mantiveram, eles não descobriram, né? Mas foi onde que eles encontraram a sua própria identidade. A música ela não representou apenas, né, um grande sucesso comercial, mas também mostrou que eles poderiam construir um próprio caminho dentro do K-pop, porque eles mesmo produziram e escreveram essa música. Foi eles que eles começaram a fazer as outras músicas. Eles mesmos começaram a escrever as suas próprias músicas e começaram a escrever elas. E era uma coisa totalmente... Não tinha isso. Os cantores, eles recebiam, né? Os idols, eles recebiam a música e pronto, eles só cantavam a música e dançavam ela. Não tinha esse negócio que eles tinham que produzir e escrever a música. Eles recebiam tudo bonitinho. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar, né? O K-pop começou a ter uma outra visão de mercado. Viram que deram certo para o Big Bang e começaram a introduzir nos seus grupos também. E isso é muito bacana. E muita gente não sabe, né? Que foi o Big Bang um dos pioneiros a fazer as suas próprias músicas, a produzir as suas próprias músicas. E isso é até hoje. Não é à toa que você vai olhar, por exemplo, o último álbum do G-Dragon, você olha, só tem ele, né? Design de arte, isso, Aham. aquilo, colar. É aquela coisa, né? O trabalho em grupo, tu vai olhar, só tem o nome de um. Esse é o G-Dragon, por exemplo. Sim. E eu acho isso muito legal, porque é muito legal quando você vê isso num artista, né? Quando ele tem essa liberdade em fazer as próprias músicas. Acho que aproxima mais a gente também, né? Do Uhum. como fã. Quando a gente vê que aquela música que a gente tá ouvindo, aquela música que a gente tá viciado, que a gente gosta, tem lá a mão do artista, talvez ou só na produção, ou talvez só na letra, ou em tudo, que né, tem o Gold Dragon que faz tudo, tem outros artistas também que faz tudo, e é muito legal quando a gente vê isso. E também acaba pensando também muito nisso, né? Você vê que a empresa acaba confiando também naquele artista para fazer isso. Tipo assim, ele criou confiança o suficiente dentro da empresa, dentro do grupo, para ter essa liberdade de controlar o que vai ser lançado e tudo Isso. mais. E é muito, muito legal. E a gente pode sentir também o lado sentimental, né? O sentimento dele naquele momento que ele está escrevendo a música. Né? Isso é Sim. muito bacana. A gente pode ver um pouco a personalidade do artista, porque ele transmite muito, né? Ele transmite um pouco do que ele está sentindo naquele momento. Igual, por exemplo, a gente tem Home Sweet Home, que é uma música muito linda, né? Que ele fez junto com os outros membros. Essa música me dá muito aconchego quando eu escuto ela, porque eu sempre vou sentir Uhum. que eu tenho um lugar para voltar. Isso é a mesma coisa com o Big Bang, né? Eles ficaram tantos anos separados, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles podem ficar, independente de quanto tempo for, mas eles sempre terão um lugar aqui no coração dos VIPs, né? A gente sempre vai abraçar eles de volta. Isso é muito bacana. E você acabou falando da questão do. Eu tava pensando aqui que a gente vê muito essa questão de personalidade em projetos solos, né? Quando um grupo, igual, por exemplo, tem o Big Bang, então eles têm as músicas deles. E tem as músicas dos meninos solos também. Tem as Uhum. músicas de Dragon, tem Anderson. A questão de personalidade, você acha que. Isso é uma pergunta extra, tá? Não tá Uhum. nem na roteiro, mas a gente vai conversar sobre isso. Você consegue ver a personalidade deles nas produções do grupo. Então, por exemplo, eu vejo mais personalidade das músicas do G-Dragon solo no grupo. Do The Sun, por exemplo, eu não consigo ver tanto.
nas produções da música comparado com ele solo. Do Taeyang eu consigo ver, principalmente nas partes dele, né, das músicas. Como que é pra você, assim, essa questão de personalidade das músicas solo com eles no grupo? Então, eu também tenho esse ponto de vista. Eu enxergo mais, como você falou, mais o de Drago, tanto porque acho que 90% das músicas é ele que escreve, né? Então ele acaba colocando mais dele ali. E até mesmo as músicas do Uhum. Dayson. Quem praticamente escreve as músicas dele, por exemplo, é o de Drago, as músicas de trote. Quem escreve as músicas do trote, quem escreveu tem participação do de Dragon, porque ele é um apaixonado por trote. Inclusive, agora, recentemente, eles participaram do programa do Seven, né? E o Seven pergunta qual a música preferida pro D-Dragon do Taeyang, qual a música preferida do Daesung para eles. E o D-Dragon fala, né, que é Umbrella e as Trote, né, que ele é apaixonado por Trote. E isso eu acho muito Uhum. legal, né? Esse apoio que eles se dão. E essa daí é mais uma. Os trote é um gênero, né? Para quem não conhece, é um gênero coreano bastante alegre. Inclusive, o Dino do Seventeen lançou agora recentemente uma bem legal também. Tem uma música. Como é o nome da música? É aquela Gave It to Me, que ele faz assim com os dedinhos, sabe? Tá. Aham, Tem uma sei. história muito legal por trás dessa música, que é o seguinte: essa música, o MV dela aconteceu com o D-Dragon. D-Dragon participou de um programa e ele tava se achando porque era tipo um programa de namoro, isso já há muito tempo atrás, 2008, 2009, enfim, por essa época aí. E ele tava se achando porque ele achava que ele ia ser escolhido de primeira, porque ele se achava o mais bonito. Só que aconteceu, as meninas ignoraram ele e ele foi desclassificado logo de cara, sabe? Ele ficou tão revoltado com aquilo que ele escreveu uma música. Então, o MV da música Dayson, e ele deu a música pro Dayson porque é o estilo que o Dayson gosta. O estilo que ele mais gosta é o Aham. trote. Então, ele deu essa música para ele e ele participou e o Dayson convidou ele para participar do MV. Porém, no MV, quem está sendo ignorado pelas mulheres é o Dayson e o G-Dragon é o que está sendo escolhido. Só que na vida real foi o contrário. As mulheres ignoraram ele. Então, isso é muito legal. Tem muita gente que não sabe dessa história, mas quando eu escutei, ele até falou numa entrevista o ano passado, eu me estourei de dar risada. Então eles trazem muito isso, a personalidade deles para as músicas. E eu também, eu enxergo muito o de Dragon nas músicas do grupo, o Taeyang também nas partes deles, mas agora eu tô sentindo mais. Até nessa última música eu senti mais um pouco de cada um ali. Na realidade, acho que eles trouxeram um pouco da essência de cada um nesse novo projeto deles. E agora vamos conversar então sobre as eras, né, que marcaram gerações, né? Marcaram o K-pop de maneira geral. Então, quando a gente pensa nos sucessos Haru Haru, Fantastic Baby e Bam Bam, que são músicas diversas entre si, o que você acha que faz essas músicas terem a essência do Big Bang? Eu acho que é justamente o fato deles serem tão diferentes entre si. O Big Bang ele nunca foi preso a um único estilo. Haru Haru ela é intensa, ela é emocional. Inclusive é uma das minhas músicas preferidas do grupo, Haru Haru e Still Life. É a minha música, assim, as músicas que eu mais meu xodozinho assim que eu mais gosto do grupo. E Fantastic Baby, ela já é um lado oposto, né? Aquela música explosiva, ousada. E Bang Bang, ela tem aquela energia absurda, assim, sabe? Que é impossível você não escutar a batida de Bang Bang e você não querer dançar ela. Você não querer subir no Sim. palco junto com eles ou entrar dentro da televisão e querer fazer a coreografia. Porque ela te puxa, sabe? Uhum. Mas em todas elas existe algo que você conhece imediatamente. A identidade do Big Bang continua a mesma em todas as músicas, seja na voz, na dança, no rapper, na presença de palco. Isso que faz dele ser o Big Bang, né? A essência. Até nessa última música que eles lançaram, Big, tem uma parte que diz assim: nós não seguimos a tendência, nós fazemos a tendência. Sabe? Isso é algo que Uhum. nunca mudou do grupo. E isso é algo que eu admiro Sim. muito eles, porque eles são, para mim, é uma coisa que eu sempre falo do G-Dragon, por exemplo. O G-Dragon, para mim, ele é como isso hoje, né, olhando como um todo, vale pelo Big Bang. Eles são como uma fênix. Eles ressurgiram da cinza. Eles começaram com aceitação no começo do debut,
A música La 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 ela foi uma música bacana, porém não foi um sucesso absoluto. Foi somente em 2007, né, a partir de Lies, que eles estouraram para o mundo, e depois com Haru Haru em 2008, e isso eles foram crescendo. E mesmo assim, eles mantiveram a identidade deles desde o começo. Eles não mudaram porque a indústria falou que eles tinham que mudar. Porque naquela época, meu Deus, você pintar o cabelo de verde e amarelo não era bem visto. Você fazer tatuagem não era legal. Você usar roupa Teang, né, que é super mega caloroso. Você dançar com a blusa aberta, né, era super mal visto. Mas eles não se importaram por causa disso. Inclusive, o Mama é a própria prova, né? Quando eles tinham alguma crítica para fazer, eles levavam no Mama. Acho que foi o Mama de 2000, aquela apresentação lendária. 2015, não vou lembrar a data exata, mas ele só trouxe pedrada. Tipo, eles basicamente disseram para a indústria: eu não vou seguir o que vocês falam para a gente seguir. Nós somos o Big Bang, se você quiser, nós somos assim, nós não vamos mudar porque você quer. E hoje, depois de tantos anos, a gente vê que realmente eles não mudaram o porquê a indústria quis que eles mudassem. E que bom, né? Porque outros grupos o veneram, o gostam deles, justamente por causa disso, por causa da identidade deles. Sim. E se você puder descrever a essência do Big Bang, a gente está falando aqui bastante a questão dessa Uhum. essência, da personalidade, né, deles. E a gente conversou também agora, né, que as músicas que a gente citou aqui, Haru Haru, Fantastic Baby Bam Bam, são músicas diversas entre si. O Big Bang eu vejo também que a discografia deles é bem diversa. Eu acho que eles conseguem abranger um público bem diverso. Ah, pessoas que gostam mais de música experimental tem música. Se você gosta mais, eles têm música balada, eles têm música mais pop, então eles conseguem abranger um público bem diverso, assim. Uhum. Mas pra você, assim, a essência do Big Bang tá aonde? É numa música ou num geral, assim? Tipo assim, é muito interessante quando a gente pega algum grupo, uma banda, artista, até mesmo fora do K-pop, se a gente for falar, que a gente escuta e a gente sabe de quem é o artista, né? Porque tem aquela personalidade, aquela essência que não importa quantas músicas aquele artista lança, e a gente vai saber que vai vir daquele artista. É uma assinatura, vamos assim dizer. E o Big Bang, mesmo quando com músicas diversas, às vezes eu tô ouvindo uma playlist minha e começa a tocar uma música do Big Bang, eu sei que é deles, antes de alguém começar a cantar, por exemplo. Mesmo eu sabendo todas as músicas, e a gente leva isso em contraponto, né? Mas pra você, assim, o que que tem a assinatura do Big Bang? Qual é a assinatura deles, a personalidade, a essência deles, assim? Como eu já tinha comentado anteriormente, para mim faz o diferencial deles é a autoria e a identidade própria. Por exemplo, a música Bang Bang. Quando eu escuto a batida, sempre quando eu escuto o começo da batida, eu já fico toda arrepiada, porque eu sei que já vai vir pedrada. Acho que o começo de cada música sempre me faz prender. Igual Fantastic Baby também. Ele já começa com e Bang Bang também, sabe? Então, a Uhum. essência, eu acho que é no diferencial. Acho que desde o começo, por exemplo, de uma música, eu não tô sabendo explicar direito, mas eu acho que o diferencial deles é na forma que eles escrevem a melodia da música, a canção deles, porque sempre o começo de cada música eu sei que vai vir pedrada, igual por exemplo a nova música deles. O começo, quando eu comecei a escutar, eu falei, nossa, já vai vir pedrada aí. É o Big Bang. Eu não esperava menos do Uhum. Big Bang. E quando eu termino de ouvir uma música, eu penso, eu não esperava menos do Big Bang, sabe? Uhum. É até meio difícil mesmo de explicar. Eu acho que só quem é fã ou acompanha entende esse sentimento de você ouvir e você saber que é deles. Justamente, até, por exemplo, eu trabalho aqui na área do turismo, na minha cidade, e final do ano eu recebo muito asiático, muito asiático. Então eu não perdi tempo, né? Eu perguntava para todos. Né? Eu sempre perguntava: ah, você gosta de ouvir música? E qual é o seu grupo favorito? Não teve uma pessoa, tá? Eu peguei muito, levei muito coreano, chinês, tailandês e da Indonésia. E todos me disseram Big Bang. Todos me disseram Big Bang em primeiro lugar. E quando as pessoas sempre falam assim, ah, é porque dentro da Ásia ninguém bate o Big Bang. Eu sempre pensei, será até hoje? E realmente, sabe? Hoje eles estão fazendo, hoje eles finalizaram os 3 shows. Eu vi um vídeo que tinha uma multidão de gente fora do estádio. É realmente incrível, sabe? As pessoas foram lá, mesmo não vendo eles, só para escutar eles. Então eles conseguiram, e faz o quê? Já faz
mais de 10 anos que o Big Bang não subia ou fazia uma tour junto, como o Big Bang, né? Não contando ali o Coachella, faz muitos anos, sabe? Faz muitos anos. Então, para você manter esse público até hoje, porque querendo ou não, hoje em dia as pessoas podem gostar de outro grupo, se dispersar e simplesmente, né? Beleza, eles voltaram, mas eu já tô em outra vibe. Eles não, eles mantiveram isso, porque realmente a galera que é raiz, que já é há muito tempo, desde a época do debut, 2003, 2004, enfim, essa galera antiga, antes deles, né, entrarem em atro, continua exatamente igual. Independente para onde que eles vão, essa galera vão seguir eles. Justamente porque é o Big Bang. Sim. E aqui na pegada aqui das perguntas que a gente está falando da questão de hits, né, que marcaram gerações, o Big Bang, por mais que eles ficaram muito tempo sem fazer show como grupo, até, igual você falou assim, pode ser que a pessoa ela se dispersou, ela virou fã, talvez ela não nem tá mais tão afinco acompanhando informações sobre eles, mas os hits deles marcaram tanto que só os hits antigos já ganha Já ganha. as pessoas elas não precisam nem estar acompanhando atualmente, vamos supor, as músicas novas solos deles, ou até música recente que saiu, mas, tipo assim, não, eu sou obcecada pelas músicas antigas, então já vale o show, Já entendeu? vale o show, exatamente. Não sei se você viu, mas a Copa, não sei se você viu, chegou a ver, mas a Copa do Mundo, quando ela foi fazer a divulgação no show, quando ela foi fazer a divulgação, né, da Copa lá pro México, eles usaram a música do Big Bang, né, Bang Bang. No comercial é um coreano vindo com fone de ouvido e um mexicano vindo com fone de ouvido. Aí eles, né, se trombam, derrubam, cada um pega o fone de ouvido do outro e coloca no ouvido, aí o mexicano escuta a música Bang Bang, que seria o hino da Coreia. Ela colocou como Bang Bang, o hino da Coreia. Eu achei sensacional, porque imagina quanto tempo essa música foi lançada em 2015. Então tem músicas muito Uhum. mais atuais hoje em dia que a FIFA poderia ter usado. Mas não, ela usou a música do Big Bang, uma música que foi lançada há 11 anos atrás, sabe? Sim, E ela é considerada, né, um dos maiores hits do grupo até hoje. sim. Eu acho que todo mundo conhece essa música Uhum. e tem muita gente que às vezes conhece a música, mas não sabe de quem é, mas eu acho que todo mundo conhece essa música, pelo menos todo mundo que escuta K-pop, né? Exatamente. Conhece. Eu vejo muito isso, sabe? Às vezes eu vejo umas postagens de outras páginas, assim, de K-pop, que falam de K-pop do modo geral, aí coloca assim, 10 músicas que destacaram no K-pop, aí coloca essa música, né, Bang Bang. Aí eu vou ler os comentários, as pessoas colocam assim, mas eu não sabia que essa música era do Big Bang, eu conheço a música, mas eu não sabia que era Aham. deles. É muito normal, principalmente da galera que veio pós, agora, porque o K-pop, querendo ou não, ele virou febre o quê? De 2018 para cá? Eu Sim. acho que foi 2018, 2019 para cá que realmente assim expandiu para o mundo, porque antigamente a maioria da galera, né, que escutava K-pop é a galera que é da nossa idade hoje, 30, Hum, 28, né, para é. cima. E hoje em dia você vê muita galera nova, meninas de 15, 12, 10 anos escutando K-pop. Então isso é muito legal. Dessa idade, geralmente o povo escutava a diva pop Uhum. dessa idade. Então, eram poucos na época que a gente era adolescente que alguém ouvia, K-pop. Não, era as mais músicas do pessoal dos Estados Unidos, né? E hoje em dia, Exatamente. não. Você vê uma fã de Ariana Grande, uma fã de Taylor Swift, e eu sei que também ouvindo K-pop, escuta algum grupo ou alguma coisa assim. Então, Exatamente. expandiu bastante. E o Big Bang, ele marcou. Cara, o Big Bang, eles são os idols dos nossos idols. É basicamente essa definição, não tem outra. A gente vai falar mais pra frente a questão do Mama, mas, gente, a reação do Eu tô pessoal, doida que ele pra quem faz. viu o Mama pra quem viu o Mama de 2025, viu os nossos idols agindo como fãs, é É impecável, é impecável. maravilhoso. A reação deles viralizou, né? Foi o assunto. Na realidade, o Mama só postou isso, né? Durante um ano Aham. inteiro, a reação dos idols foi incrível. Nossa. Os meninos do Sim, Seventeen, não é à toa que depois disso, três deles foram convidados, né, a participar do programa Good Day do Dragon. E a participação deles, para quem sim. ainda não viu, eu super recomendo. É um dos melhores episódios que tem. É muito engraçado. Eles foram gravar o programa e eles levaram um caderno com a capa cor-de-rosa cheia de glitter. E esse caderno, eles Aham. escreveram
tudo que eles queriam fazer com o G-Dragon em um dia. Eles são hiper mega fãs. Aí, então imagina, o G-Dragon, né, e muito mais velho do que eles. O G-Dragon parecia aquele paizão que levou os filhos para passear no parque. Então eles escreveram uma lista. Entre a lista tava comer junto com o G-Dragon, tirar foto com o G-Dragon, abraçar o G-Dragon, cantar uma música com ele, ir na casa dele e pegar o número de telefone dele e eu acho que tem um autógrafo dele também. O que eu ri daquele episódio não tá escrito. No caminho, era um dos meninos que estavam dirigindo o carro e aí eles pararam no McDonald's para comprar o hambúrguer para eles comer. Aí eles já começaram ele falando para atendente: olha, nós estamos junto com o D-Dragon, você conhece o D-Dragon, o maior artista de todos os tempos. E o D-Dragon não sabia onde que enfiava a cara de vergonha. Era muito engraçado. Aí depois, quando eles foram numa cabine de foto, tirar fotos juntos, aí eles abraçaram o D-Dragon. Aí toda hora eles queriam ficar pegando no D-Dragon. Um deles pediu o número de telefone do D-Dragon e os outros dois tiraram o telefone assim também, querendo o número dele, sabe? Era muito engraçado. Aí no final eles falaram assim: agora vamos pra sua casa, D-Dragon. Na minha casa ninguém entra. A única coisa que eles não conseguiram foram ir na casa dele. E é engraçado que todo mundo que entrevista ele quer ir na casa dele. Porque a casa dele é como se fosse um museu. Inclusive, eu vi uma entrevista dele ontem, que o Seven disse assim: eu quero ir na tua casa. O Dragon falou que ele guarda todos os looks dele. Os principais, assim, ele guarda tudo. E de toda a gravação, ele leva uma coisa para casa. Então, todo mundo é doido para ver a forma que ele guarda, como ele guarda, o guarda-roupa dele, porque imagina, ele é embaixador da Chanel e entre outras marcas de luxo, né, de relógio, colar e assim vai. Então, todo mundo é louco para fazer uma gravação na casa dele. E ele falou: não, na minha casa é o único lugar que ninguém entra. Isso é muito legal. Gente, os ouvintes aqui, quem não assistiu o Good Day do G-Dragon, assiste, porque esse episódio do Seventeen é muito bom, mas todos os episódios também são muito bons. É muito interessante ver o G-Dragon interagindo com as pessoas e as pessoas surtando com ele. É muito bom. E depois disso, as meninas do Seventeen vão me perdoar, mas não sei falar o nome dele. Ele foi pro exército agora, o tigrinho lá, né? Ele, inclusive, depois disso, ele acabou se tornando amigo do D-Dragon. E outras gravações, o D-Dragon chamou ele, né, para participar. Inclusive, teve uma participação especial, né, de o Big Bang e os amigos. Foi o ano passado, quando o Big Bang fez 19 anos, eles fizeram um programa do YouTube diferente, porque eles têm o canal do YouTube, porém, eles não fazem mais aqueles quadros que eles faziam antigamente de entretenimento do programa do Big Bang. Agora eles fazem tudo no programa do Dayson, que é o Tipo Dayson. E eles fazem tudo ali. Então, todo o evento, toda a gravação que eles fazem externas, eles fazem tudo nesse programa do YouTube do Dayson. Que, abrindo parênteses, só uma curiosidade, é o programa de YouTube hoje da Coreia, que é bem mais pago por publicidade. Ele cobra, assim, em torno, acho que de R$1 milhão, sabe? Para fazer propaganda de um determinado produto ali. Caramba, e o pessoal paga. Por quê? Por causa do nome dele. Ele tem em torno, acho que, de 300 mil inscritos no YouTube. Porém, o nome dele, entendeu? O nome dele que é o peso. Porque ele é um membro do Big Bang. Ele ajudou a construir a história do K-pop. As pessoas pagam por causa disso, entendeu? Porque as pessoas assistem os programas dele. E é muito legal. Para quem não conhece, eu recomendo. Ele entrevista, é um programa de variedades, que ele entrevista outros artistas, outros atores. Por exemplo, uma banda ou um idol solo vai lançar uma música, então ele convida esse artista e ali, então, inclusive o Dino do Seventeen, que lançou Trote, ele convidou, então foi muito legal a participação dele, porque o Dayson ele também grava Trote. Inclusive, eu vou fazer um abaixo-assinado para os dois fazer collab juntos. Mas eu acho que agora o Dino vai entrar vai pro exército, né? Mais esse exército separando a gente. Aí ele participou desse programa de 19 anos, e entre outros programas, né, que o D-Dragon já chamou ele. Inclusive, eu achei até que ele iria, né, como convidado hoje no show, mas ele não foi, não. Mas acho que porque como ele também tá no exército, é mais difícil, né, essa questão de folga, sair e tal. Eu adoro o canal do YouTube do The Sun. Eu adoro as entrevistas. Eu não sou muito de assistir entrevistas e programas de entretenimento, assim, de maneira geral, não. Mas o dele, às vezes, eu assisto, porque é muito bom. E é diferente entre as entrevistas que ele faz com os artistas. Os artistas ficam muito... à vontade. Isso, muito à vontade. E uma coisa que eu gosto, porque ele traz muita gente da antiga, né?
Eu adoro escutar histórias dos bastidores, porque tem coisas que a gente nunca vai ficar sabendo se não for através dessas entrevistas deles. Então, eu morro de dar risada. Ele entrevistou um dos membros do Super Junior esse tempo atrás. Então, foi muito engraçado a gente ouvindo histórias de 20 anos atrás. Coisas que a gente nunca imaginava. E eles contando, sabe? Era muito engraçado. Inclusive, um deles era. Foi os dois mais velhos. Foi o Litan e o Ritiu. Eu tô querendo ver esse episódio, já tem um tempo já. Agora vou pegar pra ver. É muito engraçado escutar essas histórias pós-bastidores, como eles, né, se comportavam atrás da cortina. É muito engraçado. Você olha assim, gente, eu não esperava isso de você, sabe? É muita história. História que um roubou o carro e foi, não sei em qual Uhum. cidade, jogar na Lan House, sabe? São histórias assim. Então, se você quer conhecer mais o seu idol, recomendo, né, ver esses programas de variedade. Não vou pedir para você ver todos, né? Mas um ou outro programa de algum que tá a participação do Aido que você gosta, porque certeza que vai sair alguma pérola ali. Sim, é muito bom. E vamos então puxar a nossa última pergunta dessa parte. Com o álbum Made, e anos depois na canção Still Life, vemos um Big Bang mais maduro e reflexivo. Como esses momentos, né, mudaram a percepção da gente como fãs sobre o grupo enquanto artistas e referência para os outros idols. Porque eles são referências, né? Óbvio, isso aí a gente já deixou bem claro aqui no episódio, Uhum. para outros artistas. Eu acho que Made mostrou de forma muito clara a maturidade artística do Big Bang. Porque eles chegaram num ponto que literalmente eles expandiram para o mundo, né? Não só dentro da Coreia, mas foi aí que eles, né, eles já tinham se destacaram na Billboard americana, começaram, né? Foi o primeiro, acho que, grupo de K-pop, se eu não me engano, masculino a fazer shows em estádios, né, pelo mundo. O Made, acho que foi o clímax assim deles como uma maturidade artística. E quando eles já tinham construído, né, essa identidade própria deles. Mas Still Life trouxe uma maturidade diferente. Eles trouxeram um lado Uhum. assim mais emocional, digamos assim, porque poxa, eles passaram por muitas coisas. Depois de tudo que o Sim, grupo e nós fãs também passamos, porque eles vieram de um momento de glória, digamos assim, momento que eles conquistaram tudo, né, que um artista ali poderia conquistar ali do K-pop. Porém, né, veio todos aqueles acontecimentos que aconteceu ali de 2019 até 2022, né, tudo que aconteceu com o Quinto Elemento lá, e o Top, a saída do Quinto Elemento, né, que isso feriu, querendo ou não, a imagem do grupo. Hoje, muitas pessoas que estão entrando no universo do K-pop agora acabam associando ao Big Bang as atitudes desse quinto elemento. E querendo ou não, isso sim. prejudica a imagem do grupo. E Still Life trouxe um pensamento, né, diferente. É aquele, como eu comentei, eles renasceram das cinzas, né? Diante a dor, eles mostraram um lado mais emocional, um lado artístico dele, um lado mais vulnerável. Essa é a palavra que eu estou querendo trazer. Né? Eles trouxeram o lado vulnerável, né? Refletindo sobre o tempo, as mudanças e os ciclos da vida. Para mim, isso faz muita gente enxergar ainda mais a importância deles, vai além dos grandes hits, né? E da influência deles como artista para o K-pop. Eles, para mim, eles mostraram que é possível crescer junto com a própria música, se reinventar, porque eles tiveram que se reinventar diante de tudo que eles Sim. passaram. E ao mesmo tempo, eles não perderam a sua identidade. Eles continuaram sendo a referência das novas gerações do K-pop. Eles literalmente fazem jus à coroa que eles carregam. Era para ter tudo por grupo ter acabado naquela época. Mas graças a Uhum. Deus não acabou. Só que infelizmente, né, depois de Still Life, o top ele acabou saindo. Esse é um tópico muito sensível para nós VIPs. Para quem não sabe, eu vou abrir um parênteses aqui, porque muita gente me pergunta sobre isso. O porquê ele não faz mais parte do grupo, o porquê agora o grupo é somente 3, se eram 5 e depois eram 4. O que aconteceu? Então, só bem resumidamente, o quinto elemento é assim que a gente se refere ao Seungri agora. Ele saiu do grupo porque ele mexeu com coisas muito erradas. Tem o caso da Born Sans. Quem quer se aprofundar mais sobre isso, tem um documentário no YouTube.
é muito pesado, já adianto sobre isso. Ele mexeu com coisas pesadas mesmo. Ele foi, né, julgado, foi preso, enfim. Só que infelizmente ele tá solto. Ele vive a vida dele normalmente lá nas Ásias. E pelo que eu fiquei sabendo por altos, porque eu não fico buscando informação. Infelizmente tem gente que acaba me mandando isso. Eu falo, não, eu não quero ver, eu não quero saber nada absolutamente desse homem, porque ele realmente prejudicou muito a imagem do grupo. Ele se envolveu recentemente, parece que numa outra polêmica semelhante a essa de 2018, 2019, para você ver que continua o mesmo pessoa, né? E infelizmente o Top ele saiu do grupo porque na Coreia é extremamente proibido usar maconha. Aqui no Brasil é proibido também, porém quem usa, não, as pessoas não vai apedrejar, não vai xingar, vai falar, você está fazendo errado, para de fazer isso. Mas a sua carreira não acaba por causa disso. Na Coreia já é diferente, o sistema deles é totalmente diferente do nosso. Lá eles são muito mais rígidos com a lei. Porém, o Top, quando ele entrou no exército, foi um período muito difícil, principalmente para ele, para o G-Dragon. E também foi um período onde que o Daesung, o Taeyang, eles se reencontraram. Inclusive, na entrevista que eu ouvi deles ontem, o Taeyang fala que só conseguiu entender realmente o Daesung foi no período do exército, porque eles se alistaram junto, eles fizeram esse período militar junto. Então, para eles não vou dizer que eles não sofreram, né, tanto nesse período, mas pro G-Dragon, pro Top foi muito mais difícil. Inclusive, a mídia atacou muito o Top por causa do uso da maconha. Ele tentou se matar, infelizmente, né? Ele tentou suicídio, ele foi para o hospital. Foi um período assim muito, 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 muito difícil para ele e para nós também como fãs, porque foi um período assim de incertezas. E em 2023, quando acabou, né, o contrato dele com a ID, ele saiu. Ele saiu da empresa e como saiu do grupo também, porque ele não queria que a imagem dele prejudicasse os outros 3 membros que não tinha nada a ver com a história. Infelizmente, depois disso, ele não voltou atrás, mais com a palavra. O grupo ele entrou em hiato, né, um hiato profundo, que durou em torno de quase 8 anos, sem subir ao palco. Somente em 2024, o Taeyang ele voltou com uma tour, ele fez somente pela Ásia uma tour, e foi durante a tour que os membros, depois de 8 anos, cantaram uma música junto. Então, o Daesung e o G-Dragon, eles fizeram uma participação especial no do show do Taeyang, que foi em Seul. Foi uma participação muito bonita, a gente não esperava mesmo a participação deles. Foi incrível. Aí depois disso aí, o G-Dragon, aí depois disso aí veio a participação deles no Mama, que na realidade já estava tendo algumas especulações, né? Diziam que eles iam participar, a gente, né, não tinha aquela certeza. Então, aí veio a participação deles do Mama, e depois disso o G-Dragon, né, lançou, nesse período ele já tinha lançado a música Power, que foi um grande presente para nós. E somente em fevereiro ele lançou o seu álbum e depois o Daesung lançou o álbum dele também. Aí os dois começaram uma turnê mundial em paralelo. Então foi basicamente isso que aconteceu com o Top, que ele saiu. E foi nesse ano, justamente na Páscoa desse ano, que ele lançou o seu novo álbum. Eu, sinceramente, eu falo para vocês que eu achava que ele não iria mais voltar pelo mundo do entretenimento, por tudo que ele passou. Ele realmente foi muito criticado. A mídia massacrou ele de uma forma que vocês não têm ideia. Mas a gente foi apreciado com a série Round Six. Ele foi um dos personagens que, inclusive, nós devemos muito, muito mesmo ao diretor da série, porque o diretor da série convidou ele a participar. Ele não queria muito no começo, mas acabou aceitando, porque ele ainda estava muito ferido, né? Muito magoado com tudo que aconteceu com ele. Porém, ele participou da série. O personagem dele, para vocês terem ideia, ele foi o artista mais seguido nas redes sociais de toda a série. Ele foi o artista mais comentado nas redes sociais, as hashtags. Ele foi o mais famoso. Ele não era o principal da série, inclusive ele morre na série. Porém, ele foi o personagem que as pessoas mais se agradou dele. As crianças pintavam o cabelo por causa dele, compravam o macacão com o número dele, pintavam a unha por causa dele. A Netflix fez um evento o ano passado nos Estados Unidos e ele foi um dos convidados. A maioria das pessoas que estavam lá estavam por causa dele. Inclusive, um repórter fala:
para entrevistar ele e fala assim: as pessoas estão aqui muito cedo gritando o seu nome. Essa multidão veio para te ver. E isso foi muito legal, porque na terceira temporada ele já estava morto. Então, tecnicamente, ele não tinha que aparecer na terceira temporada. A Netflix teve que colocar um trechinho dele, uma lembrança dele na terceira temporada, porque ele foi o garoto propaganda da terceira temporada de Round Six. E ele nem estava na série, ele já estava morto. Ele levou a terceira temporada nas costas. Ele que fez os anúncios publicitários da terceira temporada, a chamada, tudo era ele. Isso é muito legal, porque realmente, que bom que, né, que a Netflix, ela reconheceu, né, e aproveitou esse momento. E foi a partir daí, então, que ele lançou, em abril desse ano, ele lançou o seu novo álbum, que foi uma pedrada, que ficou nas primeiras ali, ficou nas paradas musicais ali da Coreia. Muito bacana, um álbum incrível, mas é um álbum onde que ele traz toda a sua dor. Ele literalmente taca na mesa tudo que ele sofreu nesse período. Ele fala que a mãe dele estava muito preocupada com ele, que as ex-namoradas deles ligavam para ele querendo saber como ele estava, porque todo mundo estava preocupado com ele. Então, ontem e hoje ele fez um Famint, uma cidade lá da Ásia. A gente vê a evolução dele, do primeiro Famint para agora, sabe? Ele tá se curando. E eu, como fã, fico muito feliz mesmo, que ele tá seguindo o seu caminho solo, que ele tá se reencontrando como artista. Inclusive, eu confesso que eu achava que ele não iria contar as suas músicas antigas. E ontem, para nossa surpresa, ele contou Dom Dada, que é uma das minhas músicas preferidas dele. E eu achei que ele nunca mais iria cantar essa música. E ontem ele cantou, hoje ele cantou ela de novo. E ontem ele tava muito nervoso cantando essa música. E hoje ele tava assim, ele tava deslumbrante, ele tava solto, ele tava assim com o cabelinho bagunçado, ele tava o nosso top de sempre, sabe? Ele tá voltando a ser aquele artista que nós conhecemos, que nós admiramos. E isso é muito legal. E muita galera nova não conhece ele pelo rapper que ele é, conhece ele pela série. Então, se você conhece ele pela série, eu recomendo você ouvir as músicas antigas dele, porque ele é um artista, assim, incrível. Eu fiquei muito triste com a saída dele, ainda tô. É difícil para nós VIPs aceitar a saída dele? É. Porém, vendo os 3 shows que os meninos cantaram, se apresentaram hoje em Seul, eu também enxergo o Big Bang como um trio. Obviamente que eu queria ver eles como um quarteto, porém eu também enxergo eles como um trio. Então, como fã, eu estou muito feliz que o Big Bang está seguindo como um trio, né? Que eles não encerraram a carreira por causa da quantidade de membros, mas também estou feliz com o top que ele está seguindo a sua carreira solo. Então, para quem não sabia, foi isso que aconteceu com ele. E eu acho que, como fãs, a gente tem que apoiar, independente se ele está ou não, né, no Big Bang. Era isso. Ah, eu adorei que você fez um resumão de tudo que aconteceu. Então, todo mundo aqui já está a par. Mas a questão do top, eu também fiquei muito chocada quando ele decidiu, assim, né, voltar à mídia. Uhum. Com o Round Six já, né, porque eu já achei um passo muito grande, assim, voltar à mídia. E é uma série coreana, e a Coreia que foi, assim, o que mais tacou pedra nele, né? Então, Uhum. por mais que a série ficou muito famosa fora, mas é uma série coreana, né? Então, era uma mídia coreana. Ficava muito feliz com as aparições dele fora da série, às vezes entrevistas da série, porque eu achava que ele só ia participar da série e ele ia ficar ali, reclusinho. Mas não, aí eu ficava muito feliz quando aparecia alguma entrevista dele sobre a série, Uhum. tudo mais. Você via que ele estava um pouco mais contido, você via que ele era tímido, você quer meio retraído em algumas entrevistas, mas você via ele. Que ele ainda tá, eu acho que ele ainda tinha aquele medo, sabe? O medo de ser atacado Sim, pela mídia. Inclusive, quando ele foi lá uhum, no Tum Tum da Netflix, acho que foi em Los Angeles, tem uma aham. entrevistadora que eu acho que eu não sei quem é, mas ela foi maravilhosa. Ela foi maravilhosa. Ela falou tudo que nós VIPs queríamos falar com ele. Ela falou que ele não precisava se preocupar, porque ele era um artista incrível, que ele era isso. Ela exaltou ele do começo ao fim, que as pessoas que estavam ali aplaudiram ela,
sabe? E você percebia as lágrimas no rosto dele. Hoje a gente vê essa evolução dele, né? Porque ele realmente, ele estava Uhum. muito ferido, né? Ele estava muito magoado. E olha para você ver como é a mídia, né? A mídia, ao mesmo tempo que ela te coloca lá em cima, no maior pedestal de todos, ela te coloca lá embaixo. Ela te destrói de uma forma que te quebra. Inclusive, numa das músicas dele, que ele lançou agora recentemente, ele pega os trechos da mídia falando dele e coloca na própria música, sabe? Eu achei isso sensacional. Sensacional. Ele detona a mídia na música, sabe? Se você escutar a letra dele. Por quê? Porque a mídia é ao mesmo tempo meia falsa, né? Porque ela tá ali te puxando o saco, logo ela te passa uma rasteira, porque ela precisa de uma polêmica para se manter de pé, mas depois está falando tudo bem, tá legal contigo, como se nada fosse. Inclusive, agora ele fez um Faminte para 10 mil pessoas. Para quem não sabe, ele fez antes dele iniciar, né, a sua série de Faminte, ele fez um Faminte no Japão, porque o Japão é onde apoiou ele, acolheu ele, que está dando, né, esse suporte para ele. Então, ele fez um Faminte para 10 mil pessoas de forma gratuita. Ele não cobrou nada para as pessoas que estão ali. Você entende o que é isso? 10 mil pessoas puderam ouvir ele, ver ele pessoalmente de forma gratuita. Então, foi uma forma de agradecimento a todo esse apoio que eles deram para ele nesse período que ele foi de hiato, todos esses 20 anos de carreira. Isso foi muito legal, acho que da parte dele. E é engraçado que quando ele está no aeroporto em Seul, ele é todo coberto, com capuz, boné, óculos, máscara, todo assim, ó, tudo de preto. Quando ele chega no Japão, ele tira absolutamente tudo. Ele tira a máscara, ele só fica com o chapéu, mas tira capuz, tira tudo, sorrindo para todo mundo, dando tchauzinho. Aí ele chega em Seul, pá, todo coberto. E eu acho isso, sabe o quê? É até feio o que eu vou dizer, mas eu acho pouco. Não vou falar todo mundo, né? Mas os coreanos, a mesma forma que a mídia fez, ofendo também aquelas pessoas, tacaram muito hater dele. Então, só estão recebendo o que colheram, né? O que plantaram. Não é nem atacando, mas é uma coisa que a gente vê mesmo, infelizmente, que o público coreano, eles são desse jeito, né? Eles são muito extremos em reações. Então, quando eles estão para crucificar um artista, eles pegam muito pesado. Muito E a gente pesado. vê isso com muita, infelizmente, a gente vê isso com muita frequência acontecendo lá. Enquanto o resto do mundo tá tipo assim, gente, o que a pessoa fez, não falando especificamente da relação top, né, de maneira geral, mas às vezes acontece uns casos com alguns artistas, a gente aqui fora olha assim, gente, não é tudo isso, mas o pessoal lá tá chutando a pessoa no chão, basicamente. É impressionante. É, exatamente, exatamente. Para nós é uma coisa tão. Nossa, mas Uhum. realmente fico feliz que ele tenha voltado, né? Sim, ele chegou até a comentar sobre o Big Bang em uma das entrevistas nessa comeback com o novo álbum, né? Sim, ele comentou no Família passado dele, ele disse que ele estava muito feliz que o Big Bang iria cantar uma música que ele cantou e produziu, né? Então, o Fendel já Uhum. foi a loucura, né? Porque como é que ele sabe? Enfim, eu acho, minha opinião, não é nenhuma informação oficial, tá, galera? Eu acho que ele só não volta para o grupo por causa da ID, tá? Porque a gente sabe, quem acompanha os grupos da ID sabe como a ID trata os teus grupos. Olha como foi os 10 anos do Blackpink. Foi do dia para Sim. noite que eles fizeram. E entre outros grupos. Então ele só não volta por causa da ID, porque naquela época que ele passou tudo que ele passou, a empresa não deu assistência nenhuma para ele. A empresa tratou Sim. ele como lixo, sabe? Então, eu acho que ele só não volta por causa da empresa, porque eu tenho certeza absoluta que ele continua assim falando com os outros 3 membros. Inclusive, quando ele lançou o álbum, o Taeyang foi o primeiro que fez um post no Instagram desejando felicitações para ele, parabenizando ele. Aí depois foi o G-Dragon que fez o post. Inclusive, foi justamente no dia que eles estavam indo para Los Angeles no Coachella. Então, o D-Dragon ainda posta uma foto dele e dá pra ver que o olho dele tava cheio de lágrimas. Então, eu aposto que ele ficou muito emocionado com o top. E depois foi o Daesung, que também postou. Então, os 3 membros fizeram uma publicação parabenizando, né? Parabenizando e apoiando ele. Então, isso foi muito bonito. Então, eu tenho certeza que eles se falam, sim. Talvez não naquela frequência de ir na casa do outro, tanto porque né, agora todos estão com projetos, mil e uma coisa, mas eu acho que eles se falam sim.
E eu acho que ele só não volta por causa da empresa, né? Por causa da ID, porque o Big Bang, como grupo, eles pertencem à ID, porém, como solo, cada um é uma empresa diferente. O G-Dragon tá numa Sim. empresa, o Daesun em outra, Taeyang em outra, e assim por diante. Ai, mas é isso. A gente chega ao fim dessa primeira parte da nossa conversa. E eu queria agradecer muito, Graciele, você por ter aceitado o convite. Eu tava com muita vontade, igual eu falei no começo, né, que eu queria muito fazer esse episódio com você. E então, muito obrigada por ter aceitado. A gente vai conversar mais, que vai ter a segunda parte aí desse bate-papo. Mas eu vou deixar você para falar. Eu sei que eu tô sabendo que vai ter um encontro, né, de VIP em setembro, né, mês que vem. Então, vou passar a palavra para você. Você pode falar do encontro, falar a data certinha, onde vai ser, o pessoal que tá ouvindo. Então, vocês vivem me pedindo, nossa, não tem encontros VIPs, quando os VIPs vão se encontrar? Então, a partir disso, eu criei, né, o encontro de VIP para VIP Big Bang Forever. Esse nome remete muito ao nosso fandom. É o encontro onde nós vamos celebrar o nosso amor pelo Big Bang. Será no dia 12 de setembro, das 10 horas da manhã às 17 horas da tarde, no bairro da Tijuca. E será um evento onde que vai ter dinâmicas, concurso de dança, concurso de cosplay. Mas, Graça, eu não sei dançar. Calma. Não precisa ser profissional. Gente, eu também não sei dançar. Não precisa ser profissional para estar participando do concurso de dança. O concurso de cosplay não precisa ir com aquele look hiper mega fashionista. Não, use sua criatividade. O importante é a gente se divertir. E o encontro vai ser um dia depois do show dos Stray Kids. Eu sei, é puxado, porque o show dos Stray Kids vai ser à meia-noite. Eu também vou estar no show dos Stray Kids. Eu vou lá ver o Bang Chan. Não só o Bang Chan, mas todos os outros. Mas eu tenho que escutar alô, galera, né, pessoalmente. E vai ser muito puxado, vai ser a base do café. Mas assim, pensa, vai ser um momento único onde que você vai conhecer outros VIPs. E vai ser uma vez. Quando vocês vão participar, ter a oportunidade de participar de um encontro assim como este? Então vai ser um encontro bacana. A primeira edição foi em São Paulo e foi um sucesso. Nossa, conheci muita gente bacana mesmo. Inclusive, na época, eu morava em Buenos Aires. Eu saí de lá só para ir para São Paulo, porque o encontro foi dia 9, só que dia 8 teve o show do The Rose. Então, como eu sou muito fã do The Rose, eu amo The Rose, eu falei assim, então eu vou aproveitar, eu unir o útil ao agradável, vou fazer o primeiro encontro VIP. Então eu convidei uma amiga minha, a Luana, para estar participando. Convidei não, meio que convoquei ela. A Luana, ela é VIP dinossauro desde a época do debut. E ela é o meu braço direito, é o meu braço esquerdo, ela que me ajuda desde a primeira edição. Eu sempre falo que a Luana, ela é o cérebro do encontro e eu sou o coração. Então, toda essa parte assim, mais técnica, ela me ajuda nisso. Foi incrível, a gente realizou ali no bairro Liberdade, né? O bairro asiático ali, foi muito bacana mesmo. Inclusive, a galera que foi, fizeram uma amizade assim tão bacana que hoje eles vão em show juntos. O show do Enhype, eles se reuniram e foram. E entre outros shows, inclusive agora vai ter o BTS, elas vão junto também, sabe? Então, isso é muito bacana. Então, se você é do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, porque o encontro é aberto ao Brasil inteiro. O ano passado teve pessoas da Bahia, Goiás, gente do Rio Grande do Sul que foram. Então, vocês são muito bem-vindos a participar conosco. Terá também uma atividade surpresa, e essa atividade surpresa, nós teremos uma revista original do G-Dragon. Essa revista ela já foi comprada, tá vindo lá da Coreia. E entre outros prêmios, né? Vai ter sorteios de camiseta e entre outras coisas. Vai ter duas lojinhas presentes, a GS Personalizados e a Monte Personalizados. E as meninas são muito queridas, muito simpáticas, os produtos são muito bons, são produtos de qualidade. Então, vale a pena comparecer, né? Não é só porque eu tô organizando o encontro, não, mas vocês não vão se arrepender. E eu espero vocês, então, no dia 12 de setembro no shopping Bairra Ponte, ali no Rio de Janeiro, tá bom? Ai, ótimo. Eu fiquei com muita vontade de ir, mas, infelizmente, Nós vamos chegar. A intenção minha com o encontro é fazer um em cada estado brasileiro, justamente para que mais VIPs tenham essa mesma experiência. Está no meu radar ali a próxima edição para fazer ou Belém ou Fortaleza. Então, eu tenho que conversar, né, com VIPs de lá, ver questão de local, enfim. Se der bom, a gente está chegando aí para esses lados.
Não, eventos no norte e no nordeste do país são muito legais, porque são regiões pouco exploradas, né? Tem Exatamente. poucas coisas. Então é Exatamente. muito interessante quando tem lá. Mas então é isso. A gente conclui nosso primeiro episódio. Mais uma vez, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Beijo! Tchauzinho, gente, e até a próxima.